E eu que aluguei uma casa para mim poder morar sozinha, mas eu nem imaginava o que iria acontecer. Antes de eu morar sozinha, eu morava na casa dos meus pais, sempre morei. Eu cresci ali dentro de uma família muito simples. Meus pais sempre foram muito trabalhadores, muito presentes, mas eles sempre foram muito rígidos. E eu, desde muito nova, já comecei a trabalhar, porque com 15 anos eu entrei naquele programa de jovem aprendiz. Então, logo eu comecei a trabalhar, comecei a ali ganhar o meu dinheiro, então eu virei uma pessoa bastante independente. E eu também sempre fui daquele tipo de pessoa que quando quer algo, corre atrás. Então, como comecei a trabalhar muito nova, ali eu já comecei a comprar as minhas coisas, pagar as minhas contas, porque eu nunca gostei de viver 100% na dependência ali dos meus pais. Só que eu não gostava de como que era a rotina ali morando com eles, porque eu trabalhava o dia inteiro, eu chegava em casa super cansada e mesmo assim eu tinha muita cobrança. Minha mãe, por exemplo, vivia mandando eu fazer isso, aquilo. Ela sempre questionava muito a questão dos meus horários. Quando eu saía, ela questionava tudo. E o meu pai, ele era assim mais calado, mas ele também seguia aquela rigidez. Eu sempre amei muito os meus pais, mas eu sentia que eu não tinha a privacidade que eu gostaria de ter morando ali junto com eles. Eu sentia que aquele espaço não era totalmente um espaço meu. E aí, aos poucos, o sentimento de querer morar sozinha foi crescendo dentro de mim. E foi aí onde que eu comecei a guardar ali um dinheirinho para fazer com que esse sonho se tornasse realidade. E aí, nessa época, tinha uma amiga minha que ela tinha a mesma vontade do que eu, que era sair da casa dos pais dela para poder morar sozinha. Então a gente resolveu alugar um apartamento pra gente poder morar juntas. E no começo foi assim maravilhoso, porque a gente simplesmente tinha a liberdade que a gente sempre quis. Então era altas risadas, a nossa rotina era super leve. Nós duas trabalhávamos, então quando a gente chegava em casa, a maioria das vezes a gente cozinhava juntas, ficava conversando até altas horas da tarde, sem ter ninguém pra poder ficar ali enchendo o nosso saco. Só que aí, com o tempo, essa minha amiga, ela começou a namorar. E aí, o namorado dela começou a dormir lá no apartamento. Primeiro começou ali dormindo de vez em quando, depois ele começou a dormir lá direto. E aquilo começou a me incomodar, porque mais uma vez eu não estava tendo privacidade. E aí eu até conversei com ela, falei para poder maneirar a situação e tal. Só que aí a gente acabou brigando e eu resolvi sair. Foi aí que eu decidi arriscar tudo, porque mesmo com medo eu pensei, ou eu moro sozinha, ou eu vou continuar vivendo a vida dos outros. Foi aí que eu comecei a procurar um apartamento para mim poder alugar. E eu consegui encontrar um apartamento que ficava mais ou menos meia hora da casa dos meus pais. E aí, quando eu fui visitar o apartamento, eu me apaixonei, porque era assim, pequeno, aconchegante, todo imobiliado, tudo organizado, limpinho, assim, pronto para poder morar. E aí eu fiz a negociação tudo com a proprietária, assinamos o contrato e depois de algumas semanas eu peguei e me mudei. E os primeiros meses foram perfeitos, porque a minha rotina finalmente tinha paz que eu tanto sonhei. Porque aí eu trabalhava durante a semana, eu entrava cedo no trabalho, saía só no finalzinho de tarde, por volta de umas 17 horas. Então, quando eu chegava em casa, eu tomava um banho, fazia minha comida, assistia alguma coisa. E aí, nos finais de semana, às vezes minha mãe ia lá em casa, me visitava. Outras vezes, alguma amiga ia lá, ficava lá comigo, jogando conversa fora. E às vezes eu também saía com os meus amigos, ia jogar um vôlei, tomava uma cervejinha. Então, a minha vida estava maravilhosa, porque estava dando tudo certo do jeito que eu sempre sonhei. Até que um dia aconteceu um problema no meu apartamento. Foi um problema de encanamento, coisa estrutural, coisas que não são da nossa responsabilidade de quem aluga ali o imóvel resolver. Então eu avisei a proprietária e ela disse que iria verificar com o condomínio como iria resolver aquela questão. Só que no dia que foi uma pessoa lá para poder ver o que estava acontecendo, não foi a proprietária que apareceu, foi o marido dela. E até aquele dia eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. Então quando ele chegou, eu estranhei, eu confesso que eu fiquei até assustada, porque eu estava sozinha em casa. E aí ele se apresentou, falou que era o marido dela, tal, e mesmo receosa eu acabei deixando ele entrar. E aí ele olhou o problema, disse que iria ver com um síndico para poder chamar alguém responsável. Só que antes dele ir embora, ele pediu o meu contato, dizendo que era para poder facilitar ali a nossa comunicação, sendo que a esposa dele já tinha o meu número. Eu achei super estranho, mas mesmo assim eu acabei passando o meu número para ele. Só que depois daquele dia, esse homem ele começou a me incomodar, porque ele via e comentava em todos os meus status. Tipo assim, ele não perdia nenhum. E muitas das vezes ele começou a me mandar bom dia, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa aí no apartamento? E aí o conserto que o rapaz fez ficou bom? Se precisar de alguma coisa pode me chamar aqui e tal. Só que assim, eu sempre respondi ele
totalmente seca, né? Claro, por educação, porque ele era o proprietário, mas eu nunca dei abertura pra ele, nunca mesmo. E eu, assim, sentia até algo estranho, eu sentia como se eu estivesse sendo observada. Mas enfim, continuei ali, seguindo a minha vida, não comentei nada com a esposa dele, não comentei com ninguém, na verdade, né? Que ele ficava fazendo esses comentários, ficava me chamando pra poder puxar assunto e tal. Fiquei ali completamente na minha. Até que um dia um absurdo aconteceu. Eu cheguei do meu trabalho, super cansada, e quando eu abri a porta do meu apartamento, ele estava lá dentro da minha casa. Eu levei um susto tão grande que o meu corpo todo travou, meu coração ficou disparado. E aí, por um segundo, eu pensei em sair correndo. E aí, ele veio até a mim, dizendo: me desculpa, eu não queria te assustar. Ele falou pra mim que ele entrou pra poder dar uma olhada no apartamento, pra ver se estava tudo bem, se eu estava precisando de algo. Olha só que absurdo, porque nem em casa eu não estava. E aí, na hora, eu comecei a me tremer de medo, de raiva. E eu falei pra ele que aquilo era uma invasão de privacidade, que ele não podia entrar ali sem autorização. Porque enquanto eu estivesse ali pagando aluguel, aquela casa era minha. Aquilo virou uma discussão tão séria que alguns vizinhos começaram a sair pra fora. E aí, ele pegou e foi embora. Quando ele saiu, eu liguei pra esposa dele, expliquei tudo o que tinha acontecido. Eu disse que eu estava muito assustada, que eu pensei em chamar a polícia. E aí ela pegou e entrou em desespero, pediu para eu não chamar a polícia, para mim não fazer nenhum boletim de ocorrência, que ela iria conversar com ele, que aquilo nunca mais iria acontecer. Olha só, mas eu já tinha perdido a confiança, né? E aí eu liguei pro meu pai desesperada, eu tava chorando muito, expliquei tudo o que tinha acontecido. O meu pai foi me buscar ali na mesma hora. E aí, quando ele chegou lá, ele falou que eu tinha sim que fazer o boletim de ocorrência. E quando eu falei para a proprietária que eu ia sim fazer o boletim de ocorrência, que isso poderia atrapalhar os aluguéis dele, que não era para mim poder fazer boletim de ocorrência, porque isso ia dar um problema para todo mundo, e falou umas outras coisas lá que eu não vou falar aqui. Então, assim, eles acabaram fazendo uma ameaça para mim, não foi uma ameaça direta, mas foi uma ameaça indireta. E eu acabei ficando com medo, eu acabei sendo intimidada ali naquela questão. E eu acabei não fazendo o boletim de ocorrência, mas eu pedi ali para eles a quebra do contrato. E como houve a invasão do imóvel, eles aceitaram e não me cobraram multa. Então ali a gente acabou se encerrando o que tinha acontecido. E um conselho que eu dou para vocês que moram em casas de aluguéis: nenhum proprietário pode entrar na sua casa sem autorização, a não ser, gente, que seja em caso extremo. Tipo assim, sabe, você mora lá, você sumiu, não tá dando notícias. Aí sim, ele pode estar entrando para ver se alguma coisa aconteceu, caso ninguém da sua família consiga contato com você. Mas do contrário, gente, mesmo que ele seja o dono, mesmo que ele tenha a chave, mesmo que ele invente uma desculpa, ele não pode entrar sem a sua autorização, porque isso é invasão, isso é errado e isso é muito grave. E outra coisa, sempre fica alerta a todos os sinais. Não ignora, não normaliza, não minimiza nada.